É uma farsa. O país inteiro se tornou uma grande farsa, um grande teatro. Quando políticos como Ciro Nogueira pegam o microfone, né? Aí vão dar entrevista em algum lugar e falam: não, eu sou um democrata, né? Eu acho que pode ter ocorrido alguns exageros. Pode. O cara coloca em tempo assim, da possibilidade. Tá todo mundo vendo os exageros. E assim, não, não, vamos tratar na normalidade do mundo, não. E aí, quando as pessoas erram, é um pequeno erro, né? Ou talvez não façam o que eles deveriam fazer, nunca acontece nada. Não tem nenhum tipo de punição. Não tem punição. Qual a punição pro Lula? Pelo aumento da relação dívida-PIB e destruir a economia do Brasil. O que, é que vai acontecer com o Lula, com o Haddad, com a equipe econômica? Nada. Nada. Qual a punição que vai ter, né, para as pessoas que participaram desses julgamentos fakes, farsas, perseguindo pessoas por crime que elas não cometeram? Abolição violenta do Estado de forma armada. Com que arma? Um batom? Coisas que aconteceram, sabe assim, cara, qual a punição pra quem faz uma coisa dessa? Nenhuma. E segue uma farsa. Segue na farsa. Eterna farsa. Aí você luta por anistia, é uma farsa. Transforma uma dosimetria e até agora nada. Você tem que esperar agora acabar o carnaval, aí, porque a política não volta, porque a política também é uma farsa. O Congresso é uma farsa. Eles fingem trabalhar 3 dias por semana, mas não faz nada. É uma grande farsa. Não discute. Eles adoram, principalmente os políticos do centro. Eles não gostam do termo centrão, centro. Porque eles querem vender que centro seria equilíbrio, né? Você bota assim, pega uma colher, um garfo, bota no meio, aí você vê, ó, tá equilibrado, nossa, ponto perfeito. Aí eles adoram falar que o problema dos polos, da polarização da direita, que não se discute os assuntos importantes e se perde na pauta de costumes. Quais são os assuntos importantes? É mudar a lei do devedor quanto mais para ajudar a refit? Como o Ciro Nogueira era um dos defensores dessa pauta do devedor quanto mais? Quais são os assuntos importantes? É trabalhar para não ter uma CPI do Banco Master? O juiz Assi Lucas estava lá e depois desistiu, depois de conversar com o Ciro Nogueira. E agora, mês passado, quando explodiu a confusão, ou foi no início desse mês de novembro, o Isalci Lucas tá agora cobrando a CPI. O cara que tinha as assinaturas e desistiu. É uma farsa. Tudo é uma grande farsa. Aí nessa farsa, o Cleitinho, que é senador, vai para um prédio, constranger o segurança, o cara da portaria, que não é nada. Estamos aqui no Banco Mais, eu sou senador, não sei o quê. Cara, e daí que você tá no prédio? Tá mostrando um prédio, tá mostrando a fachada. O mesmo Cleitinho que tirou a assinatura. Lá atrás, quando ia ter a CPI. Ele tirou a assinatura. Aí agora ele quer a CPI. É uma farsa. É tudo uma grande farsa. Uma grande farsa. E é nesse contexto dessas farsas que apareceram pessoas como Bolsonaro, como Olavo de Carvalho. Falou, cara, isso aqui é uma farsa. A verdade é essa. E aí eles ousaram falar a verdade. Aí pronto, né? Olavo era culhambado, né, todo santo dia, né? Defenestrado, e a Cênia também. E Bolsonaro, assim, eu gosto muito do professor Olavo, mas me perdoa, Olavo, na comparação, não dá nem pra comparar o teu sofrimento com o sofrimento do Bolsonaro. Por quê? Porque ele resolveu falar, cara, isso aqui é uma farsa. Porque isso aqui não é justiça. Porque isso aqui tá errado, sabe? Quando se fala, se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão, é a verdade. Só que não pode falar isso por quê? Porque incomoda os ladrões. Incomoda os bandidos. Os bandidos não querem ser chamados de bandidos. Infelizmente, o povo brasileiro elege essas farsas. E o povo brasileiro força que o presidente eleito lide com os farsantes. E a gente continua nesse processo. Se a imprensa fizesse o papel dela de apontar, vivemos uma farsa, é tudo uma grande farsa, uma grande mentira, e começar a falar a verdade, talvez a coisa mudasse. Porque a pressão faz. É porque as pessoas sequer entendem o que está acontecendo. Meu Deus, gente. Tem hora que me bate um desespero. Esse dia eu tava
sabendo que um pai já não vi, já tô falando um monte de coisa. Tava lá no Twitter, aí um cara veio me falar que se Bolsonaro tivesse indicado, né, o Deltan e Moro pro Supremo, tudo tinha sido diferente. Aí eu gravei um vídeo, eu falei assim, cara, a gente tá em 2026. Vocês aqui que escutam sempre já sabem. Aí você vê, cara, Moro trabalhou pro Wilfrido Vardi, tem papel central na perseguição da direita, tinha um comportamento quanto juiz, nada, né, republicano, pelo amor de Deus. Não queria melindrar o apoio do FHC. Só aceitava e mudou. Ele mudou de última hora o nome que ele queria indicar para a Polícia Federal e só aceitava o nome novo dele. E nem o Valeixo conseguia explicar, porque pro Valeixo ele falou que era o Fabiano Borgignon, que dá para explicar, porque era amigo dele da Lava Jato, mas só aceitava se Bolsonaro indicasse o Disney Rossetti. Sabe? São as coisas assim que aconteceram. Aí trabalhou em parceria com a MBL para lançar a candidatura dele. Foi trabalhar na Álvares e Marçal, algo que é a figura perfeita da porta giratória. Você vai trabalhar para empresa que faz a recuperação judicial de empresa que você investigou. Aí veio com o papo, não, eu tô no braço da Álvares e Marçal que não vai lidar com as empresas que eu investiguei. Cara, são absurdos, assim, atrás de absurdos. E as pessoas falam isso, sabe? Pra tecer críticas a Bolsonaro. Eu vi um comentário que aí eu gosto desse perfil. Era uma senhora, pela foto devia ter mais de 50 anos, nome completo, e fala, pô, acho que o comentário aqui é um absurdo. Agora, eu acho que, por exemplo, errou no nome X. Ela tá errado falar isso? Ela fala, é uma crítica ao nome X indicado. E a gente pode entrar nas possibilidades, teria melhor, pior, mas não precisa pegar uma pessoa que você vê que claramente não tem nenhuma capacidade de estar onde está. E, enfim, você tá apoiando, fala, não, se fosse tal pessoa. Aí eu olho agora para as eleições. O cara que tá liderando no Paraná, o governo do estado é Sérgio Moro. Você fala, cara, o brasileiro não aprende. O brasileiro realmente não aprende. As pessoas não têm nenhum interesse real, genuíno. Não é que as pessoas não têm. A maioria dos brasileiros, isso me dói chegar a essa constatação, a maioria dos brasileiros não tem a mínima vontade de entender o que acontece com o país. A maioria da direita que acompanha a política não tem a mínima vontade de entender por que nós fomos perseguidos e quem foram os perseguidores. Não tem a mínima vontade, porque se tivesse diversas pessoas que participaram ativamente da perseguição, jamais teriam qualquer tipo de espaço. Não teriam. Não teriam. Não teriam. Pega o Partido Novo. Eu entendo as pessoas falando, não, Partido Novo de direita. É um partido de direita, sim. Eu compreendo que as pessoas têm que ter um partido para se filiar. O que eu não entendo é, por exemplo, as pessoas aceitarem o Eduardo Ribeiro como presidente. Nem isso, cara, vocês têm capacidade de lutar contra. O cara que pediu abertamente o impeachment de Bolsonaro mais de uma vez. Quando o Valdemar fez umas postagens ao longo dos anos e depois apagou, porque isso aconteceu em mais de um episódio, todo mundo caiu em cima do Valdemar. Safado, pilantra, canalha, patife, queima de arquivo. Agora, quando o Partido Novo vai lá, apagando tudo que tem na internet, tá todo mundo calado. Não fala nada. É uma farsa. É literalmente uma farsa. Assim, é um ódio pela verdade. E quando você aponta, você está dividindo a direita. É momento de união. Você já viu a esquerda brigar em povo? Sabe assim, meu Deus, bicho. As pessoas que realmente querem viver na mentira. Talvez, não sei, é uma desesperança, não. Aqui o Brasil não vai para lugar nenhum mesmo. Acho que vai estar tudo dar errado. Então, na minha falta de esperança, eu pelo menos quero me agarrar a alguma coisa que vai acalmar o meu coração. Que eu vou ouvir algo, né, que vai fazer meu coração bater mais forte. Aí vem, né? Se o Supremo quiser preservar sua legitimidade, precisará avançar em 3 frentes. Transparência radical sobre revelações privadas que possam afetar julgamentos. Se quiser preservar. Que legitimidade, cara? Não tem nenhuma. Nenhuma pessoa que tenta fazer uma análise honesta vê legitimidade no judiciário brasileiro. Ninguém vê. Ninguém. Nem as pessoas que são concursadas e são bons juízes, eles não veem legitimidade. São pessoas que às vezes trabalham assim, não, tô tentando enxugar o gelo. É a polícia, enxugando o gelo. Mas todo mundo vê que não tem legitimidade. A gente faz aqui, vai pra segunda instância, derruba.
Olha como uma das frases mais clássicas daquela série O Mecanismo. É o cara lá nas grades. Foi pro Supremo! É uma farsa. Critérios objetivos e verificáveis de impedimento de suspeição. O Supremo que mudou algumas regras sobre suspeição em agosto de 2023. Aí agora vai ter que criar critério objetivo? Que acabou de mudar para largar as suas atribuições em relação redução da excessiva concentração decisória, especialmente das decisões monocráticas. Quanto mais as decisões forem colegiadas, menor a percepção de personalidade, de parcialidade ou personalismo. Sem isso, cada nova controvérsia reforçará a impressão de que o tribunal opera acima de controles. E nenhuma democracia sustenta por muito tempo uma instituição tão poderosa quanto imune a escrutínio público. A crise atual pode ser um ponto de inflexão. Pode, vai. Ou o Supremo utiliza para reformar-se, ou corre sérios riscos de ser reformado pela erosão da sua própria legitimidade. Aí vem a Lígia Maria. Supremo Futebol Clube não respeita as regras. Oh, meu Deus. Provavelmente tá falando uma coisa óbvia, né? A polícia enviou lá o relatório do Toffoli. Aí ela faz um pequeno resumo daquelas confusões. Que fez isso, aos 20 milhões, 35 milhões, aí pagou, não pagou, 2021, 2025, Michael falou isso, aquilo, outro disse que não era amigo, era amigo. Aí vai lá, ela fala, você ficou perdido, não foi nessa história? Tudo bem, ela foi feita para te confundir. Trata-se da principal característica da corrupção moderna, que os doutos ministros fingiam desconhecer na reunião que avaliou o relatório. Pesquisas internacionais mostram que negócios legais podem ser usados para repasses ilícitos por meio de mecanismos como layering, camadas de transações, concealment, ocultação do beneficiário real, trade-based corruption. Valores são transferidos dentro de operações comerciais ou financeiras legítimas. O imbróglio que envolve Toffoli e Master fecha-se em bingo, mas não significa condenação a priori. O que se exige do Supremo e principalmente da PGR é o reconhecimento da gravidade dos indícios e a necessidade de investigá-los. Mas a reunião regada a corporativismo só resultou no paradoxo. A saída de Toffoli da relatoria aliada a uma nota de apoio ao magistrado. Dino diz que o relatório da PF é lixo jurídico e que ele é Supremo Futebol Clube. No lixo está a credibilidade da mais alta corte do país, já que seu time de ministros insiste em desrespeitar as regras do jogo que deveria proteger. Aí vem o Merval. Interesses cruzados. Porque Toffoli chamou assim e colocou o máximo sigilo em todo o processo do Master. Exatamente. E essa pergunta deveria motivar os políticos a pedir o fim dos sigilos. O fim. Pelo menos esse episódio da nossa história, a gente deveria ter direito a entender o quão sujo é o Brasil. Trechos publicados aí do papo, do vazamento, lá da reunião, revelam um espírito de corpo que não condiz com o papel institucional que o órgão representa. Afirmar como ponto de vista da instituição que Toffoli não tinha por que declarar-se impedido, mesmo diante do relatório da PF, que mostrou, no mínimo, um conflito de interesse na relação do ministro com o réu, é superar em muito a interpretação da lei. É fazer o povo de idiota. A traição implícita na gravação da reunião já mostra que o Supremo passa por uma crise interna grave. E não é com posições extremadas como a do Flávio Dino. E não é com essa posição que vai ser resolvida, lacrando desse jeito. Ministros alegam que os elogios e a lealdade dedicados a Toffoli foi uma maneira de induzi-lo a aceitar-se a afastar do cargo. Mas será preciso que se alterem regras e procedimentos para que o espírito de corpo exibido se transforme em espírito cívico. Esse sim que deveria reger os atos dos Supremos. Esses ministros que lá estão, eles estão às vezes há mais de uma década. Há mais de uma década sendo criticados por posturas que grande parte da população não aceita. Depois de mais de década, a gente ainda espera que eles vão mudar e que agora eles vão agir como os grandes democratas republicanos que o jornal O Globo defende. O Código de Processo Civil proibia até 2015 o juiz participar de processo em que uma parte fosse cliente de escritório de advocacia de seu cônjuge ou parente até terceiro grau. Em agosto de 2023, o Supremo Estado, pela Associação dos Magistrados, considerou a regra inconstitucional. Olha aí. Aí tá lá, não, o Supremo quiser ter, aí tem que fazer isso, aí tem que deixar de... suspeição, critérios claros de suspeição. Esse é o Supremo que agora
No primeiro ano da era Lula 3. Modifica. Pô, véi. Vamos parar de mentir. Foi essa liberação que permitiu que Dom Pedro III continuasse atuando no caso do Banco Master, que contratou o escritório da sua esposa por um salário que... Aqui tá errado, Merval. O Merval aqui é fake news, mas por salário de 130 milhões por mês. Aqui é mentira. Se eu fosse Dom Pedro III, é pra cima dele, que falou besteira. O contrato, ao longo de 3 anos, se eu não me engano, se fosse cumprido até o final, daria em torno de 130 milhões. 130 milhões por mês, forçou a mão, viu, Merval? Ela assumiu recentemente a defesa do empresário do setor de mineração, Lucas Callas, em uma disputa de empresas farmacêuticas em que o Paquito é o principal acionista e sócio de Lucas Callas. Por fim, Kevin Carvalho Marques, filho do Cássio, que só tem 25 anos de idade, passou a advogar para a Refit, o maior devedor contumaz do país, que é do Ricardo Magno, né? O maior devedor, um menino 25 anos. Imagine o gênio que ele não é um gênio, é um gênio do direito. Imagina você, seu maior devedor contumaz do Brasil, você quer os melhores advogados e você pega um menino de 25 anos. São casos como esse que permitem a Dom Pedro III dizer que é mentira que os ministros possam atuar em casos em que os escritórios de parentes estejam trabalhando. Interesses cruzados não significam impedimento, como um dia nepotismo cruzado também não. Por que Toffoli não disse, ao defender a tese que ministros podem receber dividendos, que tinha sido sócio de uma empresa com os irmãos e que recebera dividendos quando ela foi vendida? Por que o Toffoli não revelou essa informação quando foi sorteado para relatar o caso Master no Supremo? Por que ele chamou para si e colocou sigilo máximo em todo o processo? E é o Merval Pereira que afirma que é porque Toffoli queria esconder suas relações com Vorcaro. E a situação dele agora continua insustentável. Não sei se pode continuar como ministro do Supremo. Inclusive porque a suspeita de que ele tenha gravado a reunião é quase uma certeza dentre os seus coleguinhas. A saída mais quase honrosa para ele seria se aposentar. Ao que parece, porém, o sentimento dos ministros não é de que o Supremo precisa se salvar desta crise. Ao contrário, eles continuam achando que são inocentes em tudo. São corretíssimos, se declara amigo de Toffoli, né? Corporativismo não combina com institucionalidade. E para terminar, o Merval fala o seguinte, né? Dizer que o presidente do Supremo foi quem está isolado ao lado da Carmen Lúcia é dizer que os ministros estão alheios ao que acontece à sua volta. A crise é seríssima, atinge uma instituição importantíssima para o país. A prioridade não pode agradar o ministro ou ter compaixão por ele. Parece que a decisão de tirá-lo da relatoria foi mais para abafar o caso do que para aprofundar a investigação. Mas a Polícia Federal vai continuar investigando e Fachin não vai impedir, como gostariam alguns dos seus. Muito mais coisa vai acontecer e este sentimento corporativo do Supremo não é um bom sinal. Se continuar nesse tom, é possível que Toffoli venha a ser o primeiro ministro do Supremo a ser impedido pelo Senado, não impeachment. E só para ninguém, né, ficar surpreso no futuro, Lula quer a vaga de Toffoli no Supremo para desatar nós. O Lucas Boff, nosso deputado bolsonarista estadual por São Paulo, diz, né? Entenderam ou precisamos desenhar? Registro de reunião secreta leva à crise de confiança sem precedente do Supremo. É o nível das coisas. Eles brigam entre si, brigam entre políticos, brigam com a imprensa, brigam com os bolsonaristas, ninguém conversa, ninguém se fala. Aí um monte de jargão pro lado, um monte de jargão pro outro. E ninguém entende. Ninguém se entende. Publicado pelo Poder 60, né? Enfim, o vazamento acabou por instalar uma crise de confiança sem precedentes entre os ministros da Corte. Integrantes do Supremo confirmaram a suspeita ao UOL. Desde o início da manhã, os magistrados trocam mensagens e telefonemas tentando produzir um juízo sobre o episódio. Não há concordância nem em relação a uma manifestação pública oficial sobre os relatos. O ministro afirmou a Daniela Lima, né, que há imprecisões e mentiras no relato, mas mesmo ele reconhece que ao menos parte do registro corresponde às interações. É o fundo do poço. Outro integrante da corte relatou estar horrorizado e avalia que a imagem do Supremo foi trincada de maneira inédita. Nos diálogos publicados pelo Poder 360, os ministros, a maioria, tecem críticas ácidas, né, à Polícia Federal e demonstram corporativismo. Não são ataques, são críticas ácidas. Não são ataques.
Agora imagine se fosse uma reunião de Bolsonaro. Imagine se fosse uma reunião ministerial. Eita, que Bolsonaro tava preso. Aí a associação dos, sei lá, dos delegados de Polícia Federal, acho que é essa, né? A ADPF. Ia lançar notinha. Gostaríamos de repudiar os ataques ao Estado Democrático de Direito, às instituições, mostrando que Bolsonaro não tem cacife e decoro diante do cargo que ele ocupa. Aí aparece Edinho Silva. Tem umas coisas do mercado que eu já vi que a gente não vai falar hoje. Mas a gente vai falar sobre o Flávio ainda. A gente vai falar isso aqui, vai falar do Estadão, que é uma continuação do Edinho Silva, e mais uma coisa do Senado. Edinho Silva, presidente do PT, ele critica pré-julgamento e linchamento público após Toffoli deixar Banco Master. O PT, que acusa pessoas inocentes de serem criminosas, tá pedindo, por favor, gente, não vamos criticar nem acusar ninguém. Logo o PT. Aí o Edinho Silva já apareceu para falar que ele é contra julgamento e linchamento público, ou seja, mostra que o PT e Toffoli e o Supremo são uma coisa só. O PT já está na defesa do Toffoli. O brasileiro deveria saber disso. Aí Edinho Silva diz, ó, todas as denúncias precisam ser investigadas para o bem das instituições e da credibilidade do sistema financeiro brasileiro. Mas não podemos ser favoráveis ao pré-julgamento e ao linchamento público de ninguém. Já vimos essa prática na Lava Jato, ela só enfraqueceu a democracia. Todos têm direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O contrário disso tem nome, é regime de exceção, autoritarismo, que é o que a gente vive no Brasil. O PT não vai fazer coro com nenhum oportunismo autoritário. O PT é muito democrático, né? Temos que apurar todas as denúncias, mas esse ataque aos ministros do Supremo, sem o direito de defesa, enfraquece o judiciário, alimenta o sentimento antissistema. Tradução, né? O bolsonarismo. E pavimenta o caminho para o autoritarismo. Tradução, pavimenta o caminho para derrotar o Lula nas eleições, né? E a gente tem que abafar esse caso. Tem que abafar, tem que falar que o Daniel Vorcaro e todo mundo que tá aí, todo mundo é inocente. Ninguém é errado. Todo mundo é inocente. E que Lula, rapaz, foi perseguido. Aliados de Lula manifestam preocupação com o desgaste da imagem pública do Supremo e temiam um enfraquecimento institucional causado pelo escândalo do Master e também a preocupação do próprio Lula. Além disso, havia o temor entre aliados de Lula de que o desgaste da imagem do Supremo deixasse a corte mais suscetível a investidas de grupos políticos bolsonaristas. Esses setores querem promover o impeachment de ministro do Supremo. O governo Lula obteve apoio no Supremo ao longo do atual mandato, mas essa relação pode ter sido estremecida, né, por conta do relatório aí do Andrei. Os magistrados fizeram chegar ao Palácio do Planalto a avaliação de que a Polícia Federal teria agido fora da lei. E aí o Estadão vem fazer o editorial de hoje, né, que é pra dar o diagnóstico. Falar, bicho, é isso que aconteceu, sabe? Não sabe nem o que mais sugerir. Vocês estão trabalhando para eleger Flávio Bolsonaro. Sabe, me perdoem. Realmente, tudo que a gente fez, tudo que a gente ajudou a encobrir contra Bolsonaro, toda a perseguição que a gente fez contra Bolsonaro, a gente sujou as nossas mãos e parece que não serviu de nada. Esse é o tom do editorial. Terreno fértil para os aventureiros. O Brasil voltou a pavimentar o caminho que, num passado recente, produziu a perigosíssima onda de candidatos, lideranças e retóricas antissistema, ou chamados outsiders. Ou seja, o Brasil voltou a pavimentar o caminho que elegeu Bolsonaro. Figuras assim prosperam em ambientes políticos marcados por uma combinação de desencanto, frustração, indignação e inércia institucional. Terreno fértil, tanto para líderes messiânicos como Lula, eu não acho que o Lula é a repressão do sistema, né? Quanto para os que se propõem a destruir o sistema como Bolsonaro. Os ingredientes dessa receita indigesta são conhecidos: corrupção, privilégios, desperdício de recursos públicos, sensação de que, mais preocupado com as regalias da própria Grey, o establishment político nutre profundo desprezo pelo Brasil. A sequência recente de decisões ajuda a explicar esse cenário. Replicando as piores práticas do Judiciário e do Ministério Público,
O Congresso aprovou uma gratificação que dobra salários de servidores do Legislativo em afronta ao teto constitucional. Ao mesmo tempo, os seus caciques reiteram a retórica das prerrogativas parlamentares, senha para avisar ao distinto público que tudo farão para preservar os amplos direitos adquiridos sob o orçamento da União por meio de emendas sem transparência. Mas, quando contrariados por uma eventual ausência de contrapartidas do Executivo, como cargos e verbas, parlamentares não hesitam em transformar pautas bomba em matéria fiscal em armas políticas, foi o que se viu no ano passado. Aí eu pergunto, cadê o Juscelino, ministro do Lula, lá da estrada? Você já esqueceu desse caso? Explodiu no primeiro mês do governo Lula. Lembra da Daniela Vaguinho, que foi ministra do Lula por um tempo? E o vínculo dela com grupos estranhíssimos no Rio de Janeiro? E aí? Ela foi demitida também, né? Do outro lado da rua, Lula e seus ascortes no Palácio do Planalto, longe de atuarem como freio de responsabilidade, contribuem para a erosão da disciplina fiscal. Isso acontece desde 2003, desde que Lula se reelegeu. Desde que Lula se elegeu a primeira vez. Mas agora que ia ser diferente. Relativizam metas que o próprio governo propôs, que foi o arcabouço fiscal. Fabricam ou aceitam atalhos para contornar limites orçamentários, estimulam despesas permanentes sem contrapartidas e tratam o equilíbrio das contas públicas como detalhe negociável para acomodar pressões políticas. Não se trata de preciosismo técnico. Desequilíbrios dessa natureza desorganizam o país, afastam investimentos de longo prazo e, no fim da cadeia, penalizam a população. Ainda assim, o presidente subordina a ação governamental à lógica de transformar o Planalto em palanque permanente guiado pela conveniência eleitoral.